Você que está acompanhando o Cidade Alerta, nós vamos voltar a um dos principais assuntos desta segunda-feira. 3 técnicos de enfermagem foram presos por suspeita de matarem 3 pacientes de um hospital no Distrito Federal. Esses 3 técnicos de enfermagem injetavam substâncias letais, segundo a polícia, e eles não teriam demonstrado arrependimento durante o depoimento. Os 3 técnicos de enfermagem foram presos por suspeita de envolvimento na morte de 3 pacientes. O hospital é o Hospital Anchieta, em Taguatinga, um hospital particular. Em um dos casos, eles teriam injetado desinfetante na veia de uma das vítimas. Os pacientes tinham 33, 73 e 75 anos. Estavam internados na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. 2 vítimas morreram em novembro, uma em dezembro, em decorrência de supostas condutas inapropriadas adotadas pelos suspeitos. A polícia está usando esse termo para classificar este ato. 3 técnicos de enfermagem, esses 3 que estão aparecendo. O Marcos seria o cabeça da operação e teria chamado Marcela e Amanda para participar desse crime, deste ato. Um dos técnicos de enfermagem, que é o Marcos, ele estaria atuando também em uma UTI neonatal em Brasília. A informação foi dada pelo delegado responsável pelo caso, Maurício Iacozili, que é da 10ª Delegacia de Polícia. A polícia não descarta a existência de outras vítimas e, por isso, olha só, a polícia está trabalhando neste inquérito, analisando óbitos ocorridos em outras unidades de saúde onde os envolvidos trabalhavam. A nossa repórter Paloma Carvalho trouxe aqui uma informação que vai ao encontro da informação passada pelo Altair Moraes, de que a polícia está agora fazendo uma varredura, pegando inclusive ficha de ponto dos 3 técnicos de enfermagem para saber os plantões que eles fizeram, quantas pessoas morreram. Exatamente, Gotino, para ver. Porque vai que eles trabalhavam em outros lugares e aconteceu também isso. Ou seja, onde teve óbito, eles vão ser investigados sim. E tem mais um detalhe. Nós entendemos o seguinte, o Marcos era o cabeça. Ele cooptou 2 pessoas com ele. Será que não tem mais gente? Será que nos hospitais que ele passou, também ele não chamou uma ou outra técnica ou um amigo, alguém, para fazer parte disso? Ou seja, nós estamos diante de um caso, Gotino, que pode ser a ponta de um iceberg. Tem algo muito mais sério para ser revelado. Olha, Natália Campos, minha editora-chefe, está dizendo assim, Gotino, tem uma reportagem completa e, na sequência, sabe quem vai estar aqui no Cidade Alerta? A filha do seu João Clemente. A filha do seu João Clemente. Nós localizamos esta moça e ela recebeu na casa dela a equipe do Cidade Alerta. Vamos lá. O que a gente está acompanhando desse caso? Reportagem já vou chamar. São 3 mortes, 3 técnicos de enfermagem presos. A polícia investiga se tem mais vítimas. Uma coincidência. Os 3 estariam acima do peso. Tem alguma relação? Isso já consta no inquérito, tá? Eles matavam as pessoas que estavam acima do peso? Eu não sei. Eu não sei se tem alguma relação. Eles matavam para pegar os medicamentos que seriam utilizados e vender? Ou matavam para liberar a UTI, para colocar outras pessoas? A polícia investiga a motivação. A motivação, ela é financeira. O que leva 3 técnicos de enfermagem a arriscarem suas carreiras, serem presos? Qual o objetivo? O que está por trás? A investigação está só começando. O Cidade Alerta foi lá e já preparou a primeira reportagem para você entender todos os passos
E agora veio essa informação de que algumas das vítimas eram obesas. Tem alguma relação com isso? Matar pelo simples prazer de matar? Eu não acredito. Ou mataram por uma recompensa financeira? Um grande esquema está sendo descoberto neste momento. O que está acontecendo na delegacia? Reportagem na tela, veja comigo. As mortes aconteceram em um hospital particular de Taguatinga. Entre as vítimas está uma professora aposentada de 75 anos, que deixou filhos e netos, um servidor da CAESB de 63 anos e também um homem de 33 anos, servidor dos Correios, que deixa esposa e um filho de 5 anos. Eles foram mortos pela ação de quem deveria estar cuidando deles e pratica um crime cruel como esse. Em comum, segundo as investigações, os 3 só tinham um ponto: caíram nas mãos de um monstro, um profissional que jurou salvar vidas, mas que arquitetava em silêncio uma série de assassinatos. O profissional, o técnico de enfermagem de 24 anos, era quem ministrava, quem injetava os produtos na veia, nos acessos à veia dos pacientes. Ele também é estudante de fisioterapia e ele já trabalhou em vários hospitais anteriormente. O técnico de enfermagem teria recebido a ajuda de outras 2 técnicas que também trabalham na UTI do mesmo hospital particular. Em um dos casos, o medicamento acabou antes de provocar a morte da vítima. O técnico de enfermagem teria ido ao banheiro e preenchido as seringas com detergente, injetando o material pelo menos 10 vezes no paciente. Tudo foi filmado pelas câmeras instaladas nos leitos, imagens que ajudaram a polícia a chegar aos suspeitos. Eles aplicaram de uma forma irregular, não controlada, de uma forma inadequada. Então, eles com certeza sabiam dos efeitos potenciais dessa medicação. E em todos eles, o que chamou a atenção da perícia foi que não houve uma piora gradual do quadro deles, foi uma piora súbita em momentos repetidos que culminaram na parada cardíaca, e muitas delas foram revertidas até que chegou no evento do óbito. Os 3 ex-funcionários do hospital, investigados por participarem das mortes, foram demitidos logo após a suspeita dos homicídios. Mas o técnico seguia trabalhando na UTI neonatal de um outro hospital particular. Por isso, a polícia decidiu antecipar as prisões antes da conclusão do inquérito. Agora, a Coordenação de Homicídios e de Proteção investiga toda a dinâmica das mortes, a motivação dos suspeitos e se os criminosos fizeram outras vítimas nesse ou em outros hospitais por onde passaram. A gente ficou muito preocupado que ele pudesse agir contra bebês ou crianças, razão pela qual a gente fez uma força-tarefa com o IML, com o Instituto de Criminalística, com a nossa coordenação de homicídios, para tentar trazer o máximo de provas possíveis para já conseguir a prisão temporária desses indivíduos e já afastá-los de trabalhar em outros locais e do lugar que trabalhavam efetivamente. Todos jovens, saudáveis, empregados com uma profissão. Agora a polícia descobre mortes relacionadas ao atendimento deles. Inclusive, já tem câmeras, já conversei aqui com o Luiz Piratininga e também com o Rafael Penantunes, nós já estamos atrás das imagens, porque tem essas imagens. Tem a imagem que o Altair falou, que é o seguinte: quando você precisa medicar alguém, você precisa ir lá no departamento, você precisa de um documento assinado. A farmácia do hospital. A farmácia, você precisa de um documento que é assinado hoje por várias pessoas, porque senão vira bagunça. Aí o cara chegava lá, falava, eu quero esse medicamento, o pessoal entregava. Quando ele ia entrar no quarto para dar a injeção com o medicamento, ele trocava. E aí descobriram que ele estava pegando o desinfetante do hospital e colocando no lugar. E aí a pessoa tinha uma parada cardíaca, ele mesmo vinha depois para tentar salvar a pessoa e muitas vezes não conseguia. Isso não é uma loucura? Loucura, maquiavélico isso é louco. Uma pessoa que tem uma mentalidade dessa criminal, Gotino, não pode ficar solta. Uma pessoa que tem o acesso a pessoas que estão enfermas, que estão numa UTI, elas têm que ser uma cabeça muito boa, Gotino. Não pode aceitar um tipo de pessoa desse. Está aí, olha, o que o delegado fez foi extremamente importante. Colocar na jaula e fazer a apuração. As imagens já tem. Outra coisa que tem um detalhe,
segundo as informações, a gente tem que eles injetaram exatamente detergente, né, na veia dessas pessoas. Ou seja, eles não colocaram ali remédios. Não foi um erro médico, sabe? Não foi um erro de medicação. Ah, não, foi um erro de medicação. Meu irmão, ninguém, eu nunca vi, Gotino, algum médico indicar detergente na veia de alguém. Você já viu? Eu nunca vi. Ou seja, não foi um erro clássico, não foi um erro. É porque eles erraram. Não erraram. Foi algo maldoso, criminoso e, infelizmente, fatal. E é o que a polícia está querendo descobrir agora, a motivação. Então, ele coloca ali o detergente ou o desinfetante, ele coloca ali para pegar o medicamento que pode ser caro, vender para outro lugar depois e levantar um dinheiro. É uma linha. Estaria tentando vender vaga na UTI, tem gente esperando para entrar. É um hospital particular. O próprio hospital, quando descobriu, denunciou. Importante atitude do hospital. O hospital falou, olha, não compactuo com isso. Descobrimos uma irregularidade aqui, ó. Aí, tá aí, polícia, 190. A Josiane Ricardo já tá? Atenção, gente, as vítimas estão aqui, ó. Pode colocar as vítimas para mim aqui, Moisés? Esses são os 3 técnicos de enfermagem. Aqui as vítimas. A filha do seu João Clemente está com a Josi, a nossa repórter, neste momento. A Miranilde também morreu e o Marcos Raimundo também. Então, Josi, conta pra gente novidades do caso, trazendo agora a filha de uma das vítimas. Por favor, Josi, você. Oi, Gotino, este é um caso que segue a investigação pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que divulgou todas as informações a respeito deste caso. Pelo menos 2 pessoas profissionais aí, técnicos de enfermagem, já estão presas e existe uma outra pessoa que também trabalhava no hospital que está em investigação. Ao menos 3 pessoas morreram, 3 mortes confirmadas, que seriam vítimas desses técnicos de um hospital particular que fica aqui no Distrito Federal, cerca de 30 minutos do centro de Brasília. Aqui ao meu lado, eu estou com a Valéria, que é a filha de uma dessas vítimas, e um homem de 63 anos que saiu de casa dirigindo até o hospital e ele tinha uma queixa, dores de cabeça. Infelizmente, ele saiu de lá morto. Não é isso, Valéria? Exatamente, foi isso que aconteceu. Ele deu entrada no hospital no dia 4 de novembro, com queixa de dor de cabeça, descobriu que tinha um coágulo cerebral, tinha que fazer um procedimento de drenagem, que é um procedimento relativamente simples, mas ele teve uma complicação durante esse procedimento com a intubação, por isso ele permaneceu mais dias na UTI. Mas até então o problema seria só relacionado ali à cabeça e no máximo o pulmão que teve essa complicação. E nós fomos pegos de surpresa com a notícia de que ele tinha tido a parada cardíaca, porque era uma coisa assim que não tinha relação com o estado de saúde dele, que foi o que deu entrada no hospital. E aí o hospital entrou em contato com vocês já informando sobre o crime? Exatamente. Meu pai faleceu no dia 18 de novembro, mas nós só fomos informados disso semana passada, que o hospital entrou em contato, porque o delegado queria conversar com a gente já. Então, o hospital nos chamou primeiro para contar o que tinha acontecido e no dia seguinte nós já fomos recebidas pelo Dr. Wesley, que agiu também de forma muito rápida. Graças a Deus a polícia está agindo de forma muito rápida. Agora a gente busca justiça, não só pelo meu pai, como pelas outras vítimas. Agora, Valéria, eu sei que nada justifica, né? Mas existe uma motivação por trás disso? O que vocês têm conhecimento? A polícia está investigando ainda, né? Porque ele confessou, nós sabemos que ele confessou o crime, não mostrou arrependimento, mas até então ele não falou de forma clara qual pode ter sido a motivação. A única coisa que a gente vê de relação entre as 3 vítimas é a questão da obesidade. Talvez para eles lá, para cuidar dentro de uma UTI, dê mais trabalho, não sei, aí é a polícia que vai esclarecer melhor mesmo.
É isso, Gotino. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal segue investigando esse caso porque há suspeita de que mais pessoas tenham morrido vítimas desses profissionais técnicos de enfermagem que trabalhavam nesse hospital particular aqui do Distrito Federal e em outros hospitais também. Lembrando que essas vítimas têm de 33 anos a 73, foram 3 pessoas mortas em um período muito próximo, ali entre o mês de novembro e o mês de dezembro. Eu volto com você.